dízimo de Mateus 23, 23. Me desculpem, vocês foram enganados. Muito bem, meus queridos, o texto de Mateus capítulo 23 e o versículo 23 é comumente usado por muitos líderes para afirmar que o dízimo que é dado hoje dentro das chamadas igrejas não foi só aprovado, mas dizem ainda com base neste texto que Jesus era dizimista. Será mesmo verdade? Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis assim praticar esses preceitos sem omitir aqueles? Então tudo isso era preceitos da lei levítica. Todos os preceitos da lei, meus queridos, foram abolidos em Cristo. Romanos 10, 4 e Efésios capítulo 2, verso 15. É só você ler na sua casa, você vai ver que todos esses preceitos, todas essas ordenanças levíticas foram terminadas em Cristo. Mas os líderes não vão te contar isso, porque essa é a máquina, essa é a galinha dos ovos de ouro. É claro que eles não vão falar contra o dízimo, porque é daí que eles criam seus impérios, né? Que eles criam aí suas mordomias, né? Então, dentro desse texto aí, eu faço uma pergunta. Por que os doutores da lei pagavam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Você já parou para pensar nisso? Por acaso, meu querido, você dá o dízimo de alguma dessas hortaliças da onde você congrega? Pois então, saiba você que este é o verdadeiro dízimo da Bíblia. Então, meus queridos, basta ler de que forma era a doutrinação da entrega dos dízimos para o povo de Deus neste tempo da escrita, né? Israel. E nós podemos ver aqui várias passagens bíblicas mostrando como era a coleta dos dízimos, de que forma que era, como era e que espécie. Levíticos capítulo 27, verso 30 em diante. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Verso 31. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. Verso 32. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Verso 33. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar um animal por outro. Mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Então, meus queridos, existe aí uma forma de dizimar, biblicamente falando. Não é o que nós vemos hoje dentro desses lugares, dessas empresas religiosas, né? Que tudo é comércio. E aí segue, meu querido, a doutrinação do dízimo dentro do Antigo Pacto, dentro da Antiga Aliança. Números capítulo 18, verso 25 em diante. O Senhor Deus ordenou a Moisés. Moisés aqui é o Deus daquele século, né? Moisés aqui é aquele que trouxe a lei levítica para o povo judeu que saiu do Egito. Então, meus queridos, olha, a doutrinação continua. Então, repetindo aí, Números 18, 25, o Senhor Deus ordenou a Moisés, verso 26, que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. 27. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. 28. Assim,
de todos os dízimos que recebem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-los ao sacerdote Arão. Sacerdote, Arão, levitas. Isso aqui, meu querido, não tem nada a ver com os ensinos de Cristo. Não tem nada a ver com os ensinos dos discípulos. Não tem nada com a igreja de Cristo hoje. Então, meus queridos, o dízimo tinha que ser pago, sobretudo, o que a terra produzir. Era tudo fruto da terra, meu querido. Nada de dinheiro. Deuteronômio capítulo 14, verso 22 em diante. Todos os anos junte uma 10ª parte de todas as colheitas. 23. E levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam daquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. 24. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas, com quem Deus os abençoou, 25. Então façam isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar da adoração que o Senhor tiver escolhido e entrega o dinheiro a Deus? Não. Verso 26. E ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Veja, meu querido, como que era a doutrina do dízimo. Você, dizimista fiel, era você que comia o dízimo. Não é o seu pastor, não. Não é o bispo da igreja, não. Não é de ancião ou de bispo. Nada disso. Você e sua família comiam o dízimo na presença do papai. Seguindo aí o verso 27. Porém, não esqueçam os levitas. Não é pastor brasileiro, não é pastor africano, não é pastor português. É os levitas que moram nas cidades de vocês. Qual cidade? Israel. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. Verso 28. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Verso 29. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Eles não fazem isso com o dízimo dinheiro, né? Interessante. O que o Messias censurou aqui em Mateus 23, 23 foi a substituição do inferior pelo superior. Ele contrasta as 3 obrigações éticas que eram infinitamente grandes: justiça, misericórdia e fé. Então, meus queridos, usar o texto de Mateus 23, 23 para dizer aos irmãos que o dízimo que é dado hoje nas igrejas foi aprovado por Cristo é o mesmo que chamá-los de ignorantes. Desculpe aí a colocação da palavra, né? Mas é assim que eles enxergam vocês. Os textos de Mateus 23, 23 e ainda Malaquias 3:10, que é os que eles mais usam, né, dentro desses locais aí, tratam-se exatamente dos dízimos explanados nos versículos citados acima. A leitura que nós fizemos aí, da doutrina do dízimo dentro da Antiga Aliança. E se você leu os textos completos, né, que nosso vídeo aqui é tudo embasado na Bíblia, né, você pode perceber muito bem que tais dízimos não têm nenhuma relação com esses
que é entregue hoje nas chamadas igrejas. Era uma doutrinação que foi ensinada para os judeus da primeira aliança, lei levítica, antigo pacto. Porém, todavia, alguém poderia dizer, como hoje não vivemos de agricultura e pecuária, então damos o dízimo e dinheiro mesmo. Essa é uma colocação de uma pessoa que não entendeu as escrituras, que lê a Bíblia com um véu nos olhos, não enxergando as coisas reais, que é o novo pacto, a nova aliança, o evangelho do Cristo ressuscitado. Então, essa é uma colocação bem escutada aí por a maioria. Hoje nós não vivemos de agricultura, não vivemos de pecuária. Hoje nós trabalhamos e o nosso fruto é o dinheiro. Você pode ver que nós lemos lá em em Deuteronômio capítulo 14, que quando você fosse entregar o seu dízimo e o local fosse longe demais, você poderia vender. Pegava o dinheiro na mão e esse dinheiro não chegava na presença do papai, não. Você tinha que chegar no local próximo do local onde você ia adorar a Deus, você comprava tudo em alimento de novo. Então, era o fruto da terra que era a doutrinação do dízimo naquela época. Não era dinheiro. Deus nunca pediu dinheiro como dízimo. Quem pede dinheiro como dízimo são os líderes gananciosos de hoje. Tente você mesmo aí na sua casa encontrar na Bíblia algum dos apóstolos doutrinando a igreja de Cristo a fazer essa adaptação ou atualização doutrinária. Ou mesmo ensinando a doutrina do dízimo do jeito que ensinam hoje em não poucas igrejas, que são empresas religiosas, né? São CNPJs. Bem, meus queridos, se Jesus fosse um dizimista fiel, qual o dízimo ele entregaria? Jesus ele foi um dizimista? O dízimo era uma ordenança para quem vivia do fruto da terra? Olha, meu querido, eu vou depois, mais para frente, eu vou fazer um vídeo falando sobre Jesus de Nazaré. Será que ele era um dizimista mesmo? Será que todos, independente do que a pessoa fazia, tinha a obrigação de entregar o dízimo? Ou era só para quem vivia da terra, da pecuária ou da agricultura? Então, vamos falar sobre isso qualquer dia. Então, se Jesus fosse um dizimista, qual dízimo ele entregaria? Primeiro de tudo, se Jesus dava o dízimo ou não, então deveria ser o dízimo ensinado na lei de Moisés. E nisso, todos nós temos de concordar. Na época do ministério terreno de Cristo, essa lei ainda vigorava. Por quê? Porque o templo estava de pé. E ele mesmo, o Messias, estava sob a lei. Está lá em Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos. Olha aí, chegou a plenitude dos tempos, hein? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Ou seja, ele tinha que praticar toda a lei levítica. E além do mais, o próprio texto de Mateus 23:23 já confirma esta questão. Por que os fariseus davam dízimo de hortelã, rendo e cominho? Ou seja, pequenas hortaliças. Eles faziam isso porque queriam justificar-se perante os homens, afirmando que cumpriam a lei nos mínimos detalhes. Porém, Jesus conhecia a hipocrisia deles e critica-os com as palavras do texto do referido versículo, mostrando que eles não deveriam cumprir da lei o que lhes era conveniente. Assim como vemos hoje, dízimos, Páscoa, batismo e oferta, eles pegam 5 pontos da lei, facinho de fazer e que gera receita para eles. E os demais? A lei só resumiu em si? Tem uma coisa errada aí, mas o seu pastor não explica isso, né? Então, meus queridos, com isso, o Messias estava mostrando que eles não deveriam cumprir a lei e o que lhes era conveniente. Então, o que eles faziam era para se exibirem, para desprezar
outros pontos tão importantes. Lembre-se, meus queridos, que no texto em questão, Jesus está falando com fariseus, criticando-os, e não com seus discípulos. Portanto, meus queridos, não está aqui Cristo doutrinando a igreja com nenhum tipo de dízimo. Então, meus queridos, essas verdades você nunca vai ouvir dentro do sistema religioso, porque eles fazem manobras para manter esse famoso dízimo como uma obrigatoriedade marqueada. Eles dizem que não, que o dízimo é por amor, mas o dízimo bíblico não era por amor, era por obrigação. Então eles trazem essa camuflagem aí, porque isso, querendo ou não, mexe no seu consciente. Olha, você é tacanho, como diz os nossos amigos hispanos, né? Você é tacano, quer dizer, você é munheca, mão fechada, não dá o dízimo, mas o Senhor nunca pediu dinheiro. Por que os líderes pedem dinheiro? Então, meus queridos, aí está a questão. A Bíblia ensina como entregava o dízimo. E quem deveria entregar o dízimo? E para quem deveria entregar o dízimo? E onde deveria entregar o dízimo? E quem comeria esse dízimo? Então, meus queridos, é como se você pegasse a Bíblia e rasgasse ela, tirasse algumas páginas que você gosta. Foi isso que os líderes fizeram sem mexer na Bíblia. Eles não precisaram nem rasgar, mas eles entraram aqui, ó, na mente do incauto, querendo aplicar coisas antigas dentro do novo pacto, querendo lançar fermento na massa nova. Pouco a pouco o povo está acordando. Eles sabem que o que eles pregam a respeito dessa doutrinação é errado dentro do pacto que estamos vivendo. Mas eles nunca vão contar isso para você, porque eles não querem perder essa vida. Isso é muito bom, isso gera muito lucro, isso gera muito dinheiro, muita receita. Jamais eles vão nas suas EBDs, nos seus púlpitos, né? Jamais eles vão falar contra aquilo que traz muita riqueza para eles. Então, meus queridos, no próximo vídeo, mais para frente, né? Eu vou preparar uma mensagem aqui falando sobre o dízimo de Jesus de Nazaré. Ele deu o dízimo? Ele era um dizimista fiel? E se fosse dizimista fiel, qual dízimo ele entregaria? Qual era a profissão dele? Amém, meus queridos? Fico por aqui. Graça e paz a todos.